Graça e paz, irmãos e irmãs. Quero convidá-los ainda a, dentro da lei, ainda temos um tempinho de reflexão, um tempo de reflexão da palavra do Senhor. Temos falado sobre o que é ser família, ou sobre a família durante esse mês. Eu tenho dito que uma das armas do inimigo não é muitas vezes querer tirá-lo da igreja, irmã. É mantê-lo aqui, mas que o irmão ou a irmã perca a noção clara do que é ser igreja. Ele consegue tirar de nós a ideia do que de fato é ser igreja, ele já é vitorioso. E a mesma coisa em relação à família. Pertencemos todos a uma família, mas se nós perdermos de fato a noção do que é uma família, ou do que é a família enquanto projeto de Deus, ou como uma ideia de Deus, e o poder que a família tem numa sociedade ainda mais como a nossa atual, e tem como principal estratégia destruir as nossas casas, os nossos lares. E falando sobre isso, eu queria mais uma vez refletir sobre a experiência do que a Bíblia nos fala sobre o que é família, e sobre quem de fato pode fazer e faz parte de uma família. Eu gosto muito daqueles que dizem que a igreja é uma família de famílias. E é assim, não é? Quem aqui não tem aquele primo ou aquele cunhado que desaparece o ano inteiro, só aparece no dia do batizado de alguém, ou no dia de uma festa, ou pior, não é? Quando tem lá alguém que faleceu, que precisa dividir a herança, daqui a pouco aparece parente de tudo quanto é lado, que você nunca tinha visto na vida. Família é assim. Família não é um lugar onde nós escolhemos. Aliás, o único membro da nossa família que nós escolhemos é o nosso cônjuge. E aliás, ainda assim, muitos escolhem errado, não é? Os outros, nós nascemos ali. Nós fazemos parte disso. Nós não escolhemos, mas somos escolhidos por Deus para nascer naquela família e fazer dela um lugar de vida para todos, todas, até os primos mais distantes. Eu queria hoje ler com os irmãos um trecho da Bíblia, mas não queria ler apenas, como nós fazemos costumeiramente, um trecho de um evangelho. Eu queria ler com os irmãos, o testemunho de um ancião. Um ancião que passou a grande parte dos seus dias servindo ao Senhor de maneira solitária, enfrentando muitas lutas, muitas dores, que teve a sua vida transformada radicalmente. Mas muito daquilo que aconteceu com ele diz, ou ele testemunha, que vem ou que é resultado de uma atitude que Jesus tomou em relação a ele. Esse homem estava diante da cruz, do Cristo crucificado, do momento mais determinante da história da nossa existência. Mas ele recebe uma mensagem preciosa, que muda a sua história, muda a história de outras pessoas ao seu redor, e prova que a cruz é o lugar onde Deus reconstrói as famílias. Leia comigo, por favor, João capítulo 19. João 19. Esse trecho se insere naquilo que nós chamamos tradicionalmente, não é? E lembramos na Páscoa, ouvimos estudos sobre as 7 palavras de Jesus na cruz. Eu sempre ficava ali intrigado com essa palavra, porque as outras têm significados tão profundos para a existência, para o próprio Senhor, mas diante de tamanha dor e sofrimento, de um momento marcante, como acabei de dizer, na história da humanidade, Jesus se preocupa com aquilo que é um dos mais importantes e relevantes assuntos do mundo, a família. E o trecho que eu quero ler com os irmãos, João capítulo 19, versículos 26 e 27, que diz que vendo ali a sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, aí está o teu filho. Então disse ao discípulo:
aí está a tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo manteve-a sob seus cuidados. Quando pensamos em família como projeto de Deus, pensamos em Gênesis, pensamos em Paulo, em vários textos. Mas eu queria pensar convosco exatamente a partir dessa narrativa. Muitas vezes o que nós fizemos na tradição é associar exatamente essa referência diretamente à questão da igreja. É a igreja, é a igreja. E eu fico a pensar, será que naquele momento, quando estavam ao pé da cruz, uma mãe sofrida, dorida, e um jovem que via o seu grande amigo a esvair-se em sangue, será que ali a preocupação deles era o que será o futuro da igreja? O que será a igreja no futuro? Esse texto nos fala de um momento em que na cruz, sofrido, enfrentando toda a dor, do alto do seu sofrimento vicário, Cristo enxerga o sofrimento daqueles que estavam ao pé da cruz. E ali cria laços familiares entre duas pessoas muito especiais para ele. O que o texto nos chama a atenção é que do alto da cruz, naquele que seria o momento maior de salvação e redenção da humanidade, Jesus se preocupa com as coisas do dia a dia. E isso é maravilhoso, porque mostra que uma verdadeira espiritualidade, ela está carregada de história, ela se dá na história. Eu queria dizer para os irmãos que, segundo a palavra de Deus, nós podemos perceber que a ligação entre céu e terra é a família. A família é o lugar onde o céu e a terra se encontram, com todas as suas complexidades, todas as suas ambiguidades, mas com todas as suas possibilidades de vida, de geração de vida, de perpetuação de vida. A eternidade e a história, o eterno e o transitório se encontram na família. Céu e terra, o aqui e o além, o agora e o depois, juntos, num projeto chamado família. É por isso, é dessa maneira que as Escrituras nos revelam o que é ser família. Mas eu queria rapidamente chamar a atenção dos irmãos para algumas questões que nós vemos nesse texto. A primeira delas é que o texto nos diz que o Senhor vê a sua mãe e o seu discípulo amado, ainda ali em dor, sofrendo uma morte torturante, o Senhor vê os seus amados. Mas o texto, a ideia do ver, não é apenas o ver, estavam ali, está aqui a Ruth, está aqui o irmão, o Simão, está ali o pastor, está ali a irmã, está ali o João. Não. A ideia do texto é que o Senhor os vê no interior. O Senhor os vê profundamente. E sabe por que o Senhor os vê? Porque o Senhor os ama. E a primeira grande afirmação que nós podemos tirar desse texto é que, independente da condição em que nós vivemos, nós somos filhos amados de Deus. E Ele nos vê. Independente da condição em que nós tivemos, nós somos filhos amados de Deus. Antes de buscar alguém que nos ame, ou alguém que podemos amar, nós já somos profundamente amados. O Senhor que nos ama. Antes que alguém diga, eu te amo. A palavra do Senhor nos diz que enquanto você era substância informe no ventre da tua mãe, o Senhor já o amava. O Senhor ora para aqueles, queridos,
e se preocupa com eles. O Senhor que vivia o drama da sua dor pessoal se preocupa em responder ao drama daquelas pessoas. O irmão sabe a diferença do que é viver sabendo que é amado, não sabe? Talvez seja esse um dos grandes dramas do ser humano, dizem os especialistas. É a solidão, vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas é o sentimento de indiferença e rejeição. O que destrói uma pessoa é uma pessoa que vive debaixo de indiferença. Uma pessoa para as quais todos são indiferentes. Não faz diferença nenhuma. Ou então, pior, rejeitado. Uma pessoa que é rejeitada. Um filho que é rejeitado. Dizem os especialistas que numa gravidez indesejada, não é? O filho ainda no ventre, a filha ainda no ventre, experimenta sintomas de rejeição dos pais. Eu sei que muitos aqui podem entender o que eu estou a dizer. Talvez sintam, já tenham vivido sinais de indiferença e rejeição. Mas a palavra de Deus nos diz que apesar dessas circunstâncias, todos nós somos amados. E amados pelo Senhor. Ele nos ama a despeito da nossa condição. É impressionante como na cruz, o mesmo Senhor que prova o seu amor por nós, cria condições ou cria um caminho para que aquele homem e aquela mulher experimentem ou supram a sua necessidade de amar e de ser amado. Nós tínhamos ali uma viúva solitária. É possível que naquela altura José já não mais estivesse vivo. Não é? É possível, porque o próprio apóstolo João, o evangelista João, narra que os irmãos de Jesus, 7:5 de João, não criam nele. Pelo contrário, Mateus vai dizer que não só criam, mas como blasfemavam, ironizavam dele. Imagina comigo, esse jovem, que é o filho mais velho, é o filho mais velho da nossa mãe, mas nós sabemos que ele não é filho do nosso pai, ok? É filho, vai lá saber de quem. A mãe diz que é do Espírito Santo, tudo bem, vou fazer o quê? Mas é meu irmão. E vem com umas maluquices que é Messias, Redentor, Salvador. Esse miúdo que corria conosco ali, jogava a bola, agora é o Redentor, Salvador. Que loucura! É possível que que os irmãos de Jesus, talvez ali 6 ou 7, 4 irmãos, 2 ou 3 irmãs, Mateus fala sobre isso, talvez nem sequer em Jerusalém estivessem naquela altura, rejeitassem a mãe, porque a mãe era uma louca, juntamente com o irmão, rejeitada, uma viúva rejeitada. Mas pastor, como é que é isso? Em Atos 1,14 diz que estava ali Maria e os seus irmãos esperando pelo Jesus ressurreto. Como é que se resolve essa questão? Quem resolve é Paulo, 1 Coríntios 15. Ele fala que alguns dos discípulos do Senhor, inclusive os irmãos de Jesus, encontraram-se com ele ressurreto. Se calhar foi nesse encontro que eles, olha que esse miúdo era mesmo o Redentor. Mas até então, é provável que não havia ali nenhum irmão. Havia ali uma viúva, sentindo-se rejeitada, abandonada e tendo o seu filho, sobre o qual depositava todas as suas esperanças, morrendo violentamente numa cruz. Por outro lado, havia um miúdo, talvez o mais novo dos discípulos, solteiro. A família não era lá essas coisas também em termos de temperamento, de personalidade? Lembra-se como eles eram chamados? Boanerges, não é? Eram os filhos do trovão. Numa altura, sua mãe também ali negociava, né? Olha, será que os nossos filhos e tal não podem ficar numa situação privilegiada? Marcos fala que muitas vezes os próprios irmãos andavam e diziam, eu sou melhor que eles, pá. Eu sou melhor. E quem é o melhor? Nós somos os melhores. Um miúdo com uma relação disfuncional na sua própria família, solteiro, ali,
diante de um amigo que ele aprendeu a amar acima de qualquer circunstância e que agora sofre uma morte terrível. Eles aprenderam. Eles eram filhos amados de Deus. E uma segunda coisa que eles aprenderam também. Não somos nós que chamamos a atenção de Deus. Não há hipótese de chamarmos a atenção de Deus. É Ele que tem um propósito de plenitude para cada um dos seus discípulos. É Ele que tem um propósito para cada um dos seus. Se nós fazemos de religião um mecanismo através do qual nós ficamos fazendo hábitos, ritos, preces, práticas para tentar chamar a atenção de Deus, se fazemos na nossa oração uma espécie de fila de espera, não é? Eu vou chegar na emergência, eu vou chegar lá, porque aí eu logo sou levado para as urgências, não é? Se nós fazemos na nossa vida espiritual uma forma de chamar a atenção de Deus, nós estamos profundamente enganados, porque a palavra de Deus diz que Ele não tira os olhos de nós. Ele já nos vê, Ele já nos conhece, Ele já percebe profundamente a luta que nós vivemos. Então nós não podemos pensar que vida espiritual é tentar usar o poder de Deus, a bênção de Deus, a misericórdia de Deus para sobreviver, para passar por essa história nossa desse lado da eternidade, sobrevivendo numa... Esqueci agora a palavra, me ajuda. Numa canadiana, numa mulher, numa bengala, aleluia, bengala, obrigado, irmão. Bengala, fugiu a bengala. Numa bengala, não é? E ali a fé é uma bengala que nos faz andar por esse caminho. Nós não precisamos chamar a atenção de Deus. O que fazemos como atos de gratidão, fazemos porque Ele nos amou primeiro. E nós não percebemos, muitas vezes, que viver a espiritualidade, buscar as coisas que fazemos para Deus, buscar uma vida pura, é como se nós estivéssemos limpos e íntegros para que Deus viesse até nós. Queridos, a palavra de Deus nos diz que quando nós buscamos uma vida inteira, é para que através dela o Espírito nos faça penetrar na vida de Deus. Viver o mundo na dinâmica da eternidade. Não é um ato religioso de um ser divino que se desloca em nossa direção, mas um ato sagrado, pleno, onde nós somos levados por Espírito para viver aquilo que Paulo fala aos Efésios, a plenitude de Deus. Os propósitos plenos de Deus para nós. A sensação que nele, apesar das circunstâncias, nós somos completos. Nele somos completos. Através dele somos transformados. Um dos grandes desafios que nós vivemos na nossa caminhada por esse lado da eternidade também é o sentimento de a sensação de incompletude. Já viu isso? Já percebeu isso na sua vida? Sempre falta alguma coisa? Está sempre a faltar alguma coisa, meu Deus. Impressionante. Não é? Impressionante. Somos miúdos, queremos ser maiores. Somos maiores, queremos ser melhor entre os maiores. Somos miúdos, queremos chegar na idade de namorar, essa coisa toda. E depois, quando namoramos, queremos... E depois, quando isso, queremos casar. Né? Então, todo solteiro... Todo não, né? Alguns deles, vamos falar sobre isso daqui a pouco também. Alguns deles querem casar. E os casados querem... O pior não é o que quer se separar, sabe o que é o pior? É aquele que quer viver o melhor dos dois mundos. É aquele que quer viver o melhor dos dois mundos. Quer viver o melhor do mundo de solteiro e quer viver o melhor do mundo do casado. Conhece alguém assim? O sentimento de que sempre nos falta alguma coisa. Nós nunca estamos completos.
E nós colocamos uma coisa cruel no meio de nós, irmãos, que afeta a nossa autoestima, é que nós dizemos para muitos dos nossos jovens de que eles não podem ser completos, a não ser que achem a sua cara metade. A não ser que achem a outra metade da laranja. E aqueles que por graça, por dom, por escolha pessoal, e o Novo Testamento nos mostra isso, querem viver como solteiros. Sabe o que eles façam? O estigma da sociedade. Aquela mulher tem um bom emprego, trabalha muito, é simpática. Pode dizer isso, pastor? Simpática. Por que ela não casa? Eu me lembro quando eu era seminarista, trabalhava numa igreja, não é? E dirigia uma igreja, plantação de uma igreja, e estava lá, e um dia estavam as duas irmãs conversando lá, umas senhoras dizendo assim: "Epá, mas ele é tão bonito, ele é tão inteligente, por que ele é solteiro?" Deve ter algum problema. Deve ter algum problema. Nós somos sempre incompletos. E aí, queridos irmãos, se nós casamos para sermos completos, estamos dando o passo errado. Porque nós somos completos no Senhor. E quando o Senhor nos preenche, nos torna completos, aí nós somos dignos de viver a nossa vida e viver a vida com alguém. Mas se não for esse o desígnio de Deus para a tua vida, não importa, tu és completo. Deus olha para nós e conhece todas as circunstâncias que nós vivemos. Deus olhou para aquela mulher, Deus olhou para aquele homem e fez com que os dois agora se tornassem família, ou se tornassem recursos de Deus para abençoar um ao outro. Quero deixar claro aqui, a palavra do Senhor nos fala acerca da família, do casamento, ponto. Mas o Evangelho nos mostra, e Paulo nos apresenta em capítulo 7 de Coríntios, que aquele que é casado, mais do que ter um dom, ele é um dom. Aliás, todos nós somos um dom, segundo Paulo. Muitos, os casados, são dons, ou são dom para a sua esposa ou para o seu marido. E os solteiros são dom. São um dom de Deus para a sua família, para o lugar onde estão, para o mundo em que vivem. Mas principalmente, também para o reino de Deus. E eu queria rapidamente falar sobre essa experiência vivida por esses dois, que se sentiram amados, que perceberam que apesar das circunstâncias onde eles estiveram, que eles viveram, imagina comigo mais uma vez, se eu estivesse naquele lugar, diante daquele homem na cruz, o meu amigo, o meu sentimento no coração seria de fracasso, porque eu não fui capaz de impedir que ele fosse para ali. Ele está sofrendo ali, eu não posso fazer nada. Eu tenho que ficar aqui debaixo, olhando a dor e o sofrimento do meu amigo. Pensando, o que vai ser de mim agora? O que será de nós agora? E como eu disse, aquela mulher, uma viúva que se percebe amada e cuidada por Deus, que o seu marido já devia ter morrido, os filhos que não criam em Jesus, talvez a rejeitassem naquele momento. Por menos de 40 dias depois a coisa mudou, aleluia. Mas naquele momento, estavam ali sofrendo, estava vendo ali a sua condição de dignidade sendo profundamente destruída. Eu sou agora. A dignidade daquela viúva, sem ninguém para ampará-la. A autoestima daquela mulher sendo jogada, porque o sofrimento de Jesus é o sofrimento dela.
ao sofrimento da sua história. Talvez fosse difícil para ela, naquele momento, entender os desígnios de Deus. Por que isso está a acontecer? Ou por que isso aconteceu comigo? O Senhor sabe como eu fui fiel naquele momento cruel. Eu dei a minha adolescência para o Senhor, eu doei, eu entreguei a minha adolescência para o Senhor. E depois disso, é sofrimento atrás de sofrimento. Qual o propósito que Deus tem com isso tudo que eu estou a viver agora? Qual o propósito dele nesse momento que eu estou a enfrentar? Abandono, viuvez, luto. Como eu vou me sustentar a partir de agora? Como vai ser a vida? Por que que teve de ser assim? Não tinha outro caminho, Senhor. Porque parece que todas as pessoas que eu amo, que eu amei, foram tiradas de mim. Por que será que aquela pessoa para a qual devotei uma grande parte da minha vida foi embora? E o que vai ser de mim agora? O que vai ser do meu futuro? Eu diria uma música no Brasil: o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. O que vai ser de mim agora? O que vai ser de mim agora? Aquela mulher podia entrar facilmente num cruel mundo de sofrimento e solidão. Podia enfrentar noites que parecem nunca ter fim. Dias que parecem que demoram e penetram os nossos ossos com dor, carregando solidão, medo, incerteza. Aquela mulher poderia ser mergulhada num tormento de angústia, de pobreza, de sofrimento, como muitas viúvas ainda hoje no mundo enfrentam. A ONU decidiu estabelecer o dia 23 de junho como Dia Internacional das Viúvas. Mas não foi porque as viúvas têm razão para celebrar. A ONU fez isso porque muitas viúvas ainda hoje, em muitas culturas, são vulneráveis e são submetidas a tradições abusivas. São submetidas a circunstâncias de humilhação, de pobreza. Viúvas de guerra. Viúvas de maridos vivos. Viúvas que sofrem a calamidade e a dor e a ausência plena de direitos humanos ou de uma comunidade que possa amá-la, cuidar dela e protegê-la. Mas o que nós vemos naquele momento é que a cruz produz uma nova família para aquela mulher. E quem poderia melhor cuidar dela do que o discípulo amado de Jesus? É o que Timóteo fala aos seus irmãos e irmãs da igreja, exortando, segundo o que Paulo disse para ele: cuidem ou tratem a mulher idosa como mãe. E, lamentavelmente, queridos irmãos e irmãs, em muitas comunidades religiosas, nós temos senhoras e senhores, mulheres e homens, que escolheram continuar sozinhos, mas não solitários. Muitas vezes passam distraidamente pelos ministérios e pelos projetos das igrejas locais. E são números, estatísticas, mas não passam disso. Continuam solitárias, abandonadas, vivendo noites sem fim. E do outro lado, nós temos um jovem. É curioso porque alguns historiadores, alguns biblistas dizem que é possível que ali tivesse a própria mãe do João, né? E diz a tradição, em algumas perspectivas, que seria Salomé.
É possível que a própria mãe do João estivesse ali, naquele grupo, vendo, testemunhando a crucificação. Mas João deixa de lado e registra apenas essa experiência marcante na sua vida através de Maria. Esse jovem, como eu disse, filho do trovão, de personalidade forte, de um gênio duro. Os irmãos lembram que quando Jesus pediu para alguns de seus discípulos prepararem um caminho, quando ele seguia da Galiléia para Jerusalém, eles entram no território dos samaritanos e falam, o mestre vai passar por aqui, prepara tudo aí, tudo mais, hospedagem, tudo mais, aquela coisa toda, e não é meia pensão não, é completa, é tudo resolvido, tudo mais, não foi no booking, não, foi ali direto, olha, é assim e tal. Eles falaram, o Jesus, Messias, judeu, passar por aqui? Nunca. Hipótese alguma. E quando eles voltam, João diz para o Senhor o quê? Senhor, manda descer fogo do céu, mata todo mundo. Mata todo mundo. Pode matar, para a glória de Deus, aleluia. Mata. Esse homem de temperamento forte, explosivo, jovem, miúdo, tem uma trajetória que a maioria das vezes é uma trajetória de solidão, de sofrimento. Mas o fim da história é que aquele discípulo impetuoso, intempestivo, no final da vida se torna o discípulo do amor. Diz um historiador do segundo século que quando as pessoas encontravam-se com o ancião João, que sofreu sozinho na ilha de Patmos, no final da conversa ouviam daquele homem, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Todo mundo que se encontrava com João, no final da conversa, ouvia a mesma frase. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Aquele jovem percebeu o que é de fato amar e ser amado. Recentemente, o jornal The Guardian fez uma aplicação onde as pessoas entravam numa cela solitária. E você podia passar um tempo na cela solitária. Uma das piores tragédias do ser humano é a solidão. É a solidão. João tinha tudo para ser um homem solitário, mas ele pôde superar o seu autocentramento, o seu egocentrismo, teve a sua vida transformada, superou a solidão, enfrentou lutas, provas, mas viu um Deus que nunca desampara. Por vezes deve ter ficado irado com Deus. Por que funciona assim? Por que no fim da vida eu vim parar numa ilha abandonado? Mas ele pertencia agora à família de Deus. Ele não estava só. Aquele homem pôde enfrentar a luta da solidão, os desafios do desamparo, mas tornou-se o apóstolo do amor. O apóstolo que sabia e experimentava o que de fato era amor. Talvez naquele momento de solidão, e naquele momento de ser solteiro e viver sozinho, João tenha tido algumas oportunidades importantes. A primeira delas foi de desenvolver a sua relação com Deus, aprofundar a sua relação com Deus, tornar-se mais próximo de Deus. Como dizem alguns especialistas, antes que alguém entre em alguns lugares da tua existência que não são tão organizados assim, permita que Deus entre. Antes de relacionar-se com alguém ou viver uma experiência familiar e deixar com que os outros vejam divisórias da tua alma que não são tão organizadas assim, permita primeiro que o Senhor entre, que o Senhor transforme a sua vida, que Ele visite lugares da nossa alma que são sujos, escuros e carregados de dor. Vivemos assim, solitários? Não. Talvez sozinhos, mas na solitude, experimentando o amor de Deus entre nós, experimentando a graça de Deus em nós.
Talvez João tivesse a oportunidade de guardar o coração e a mente em todo aquele momento em que estava sozinho. Conhecer melhor quem ele era. Conhecer melhor os propósitos de Deus para a sua vida. É um grande desafio para um jovem adulto solteiro conhecer quem ele é e qual o significado da sua vida. Mas mesmo assim, diante daquela situação toda, mesmo diante daqueles momentos todos, ele experimentou a graça e a companhia do Senhor. E teve a oportunidade também de manter-se íntegro diante de Deus. Talvez seja essa palavra mais importante para nós hoje, para a nossa juventude hoje. Integridade. Uma pesquisa nos Estados Unidos diz que durante 10 anos, um jovem, vai lá entre 13 e 23 anos, vai ser exposto, durante esse período, a mais de 100 mil imagens propagandas cujo teor principal será sexualidade, ou será sexo. Ele será empurrado pela sociedade a acreditar que pode viver a sua sexualidade de qualquer forma, de qualquer maneira. Preservar a integridade, restaurar a integridade, permanecer íntegro diante do Senhor é um outro grande desafio para nós, que talvez o nosso irmão João tenha experimentado. É o conceito de família que nos convida a exatamente vivermos como povo de Deus. E a inserirmos na nossa trajetória pessoas que aparentemente, muitas vezes a sociedade rejeita, até mesmo nós na igreja, não somos capazes de acolher. Maria, uma viúva, foi amada, foi protegida, encontrou sentido na família que nasceu da cruz. O João seguiu a sua trajetória de ministério, muitas vezes solitário, assim como aconteceu com o seu amigo Paulo e com muitos dos outros discípulos, mas nunca abandonado, nunca desprezado, nunca desamparado. Eu quero encerrar lendo convosco Isaías, capítulo 56, versículo 3 a 5, que nos diz assim: que nenhum estrangeiro que se uniu ao Senhor diga: certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem o eunuco deve dizer: eu sou uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor a respeito dos eunucos ou dos solteiros que guardam os meus sábados, escolhem as coisas que me agradam e abraçam a minha aliança. Na minha casa e dentro dos meus muros, eu lhes darei um memorial e um nome melhor que o de filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno, que nunca deixará de existir. O nosso destino final não passa pelas contingências da nossa vida aqui. Como vamos vivê-la aqui determina o nosso futuro. Mas as lutas e os desafios que enfrentamos aqui não podem determinar o nosso futuro, porque o nosso futuro está na mão do Senhor. Nosso futuro está na mão de Deus. Quando nós somos uma família ou uma igreja, família de famílias, todos são amados e acolhidos. Todos são protegidos e honrados. Todos são amados e cuidados. E a minha oração é que seja assim e que essa igreja seja sempre uma família de famílias que ama e serve a todos, acolhe todos e assim glorifica o nome do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.